mais um, é continuação. Estamos aqui na mesma semana fazendo a parte 2. Já fizemos na segunda-feira, foi ao ar na segunda-feira a parte 1 de temporadas inesquecíveis, temporadas que marcaram, temporadas que por algum motivo, positivo ou negativo, positivo, negativo, motivo, quanto Ivo, né? Ficaram aí na nossa memória, na memória aqui dos meus convidados. Eu prometi que os três voltariam, e os três estão de volta. Alberto Coimbra, Carlos Ferreira, André Pedro. E a gente vai falar, citar temporadas nessa intertemporada da Fórmula 1, e a gente está aqui sempre trazendo conteúdos especiais para você, tentando trazer programas diferentes, e eu sempre lembro, né? São programas que têm a proposta de trazer a visão dos nossos apoiadores da faixa Premium. Vários têm passado por aqui, vários ajudaram o canal, muitos da faixa Premium tiveram disponibilidade, alguns não pediram desculpas, não conseguiram, mas a ideia dessa fase do campeonato, enquanto o campeonato não começa, é trazer a opinião de quem normalmente está do outro lado da telinha, normalmente está ajudando a gente, mandando superchat, mandando mensagem. Hoje eles estão aqui. Nessa fase, enquanto não começa a Fórmula 1, eles estão passando por aqui. Então a ideia, é sempre bom dizer, para as pessoas entenderem, para você participar, você pode participar dos vídeos, comentar aqui nos vídeos, a gente fica muito satisfeito, mas sempre lembrando, a ideia é apenas abrir o leque de opiniões e trazer visões diferentes e recompensar quem nos ajuda tanto e mantém o canal vivo, que são os nossos apoiadores. Eu tenho 3 deles aqui, 3 dos melhores, inclusive. Alberto Coimbra, André Pedro, Carlos Ferreira, estão sempre aí muito ligados no canal, ajudam o canal via Pix também, que é uma maneira de você apoiar. Daqui a pouquinho eu vou falar das nossas plataformas de apoio para você poder ajudar o canal, se você tiver interesse. Já está passando aqui, ó. Hoje a gente está aqui num sistema diferente aqui de transmissão, e eu tô apanhando aqui, viu? Sentindo falta de Raposo aqui nesse momento, mas já estão passando aqui as 3 plataformas que você pode acessar se você quiser apoiar o café. Mas como eu falei, lá na frente eu explico mais sobre isso. Importante a gente já começar, e importante você já deixar o seu like, hein? Você já deixar o seu like, você que está assistindo, você que está gostando dessas edições. Olha aí, essa é a segunda na semana. Não só estamos fazendo edições para não deixar você no vácuo, mas estamos também nessa semana disponibilizando 2 edições, falando de temporadas históricas, falando de temporadas marcantes, e eu já vou começar pedindo aqui para o Carlos. Vou começar com o Carlos agora. A temporada do Carlos, e o Carlos, no mesmo esquema da edição de segunda-feira, dá o seu alô, dá o seu olá, fala a sua temporada e justifique sua resposta. Por que essa temporada merece ser lembrada em suas situações? Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu grande Carlos. Muito obrigado, Fábio. Obrigado também aos companheiros aí, o Alberto, o André Pedro, que está aqui conosco. Para você que está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. A temporada que eu escolhi dessa vez é a temporada de 2000. A temporada que abre a Era das Eras, né? Que vai nos trazer aí uma Ferrari meio dominante no campeonato, né? Não foi um campeonato que ela venceu tão facilmente, mas foi um campeonato onde já demonstrou, né? Carimbava ali que tinha alguma coisa diferente acontecendo, que o projeto tinha até que enfim achado o rumo, né? E assim, teve muita coisa bacana durante o ano. Eu lembro de cara da estreia do campeonato, na primeira corrida na Austrália, que o Rubinho, e teve também para nós brasileiros a estreia do Rubinho na Ferrari, né? Isso vai ser um tema, né? Primeiro ano do Rubinho como piloto da Ferrari. E aí, já na primeira corrida, num certo ponto da corrida, o Schumacher já tinha feito a parada, o Rubinho chega para ultrapassar e ultrapassa, e eu estava até comentando em off aqui, né, que eu lembro direitinho do narrador empolgado, falando que o Rubinho ia estrear ganhando na Ferrari, e naquele momento ninguém sabia que ele ainda teria uma parada para fazer, né? Mas, de qualquer maneira, foi um momento marcante da estreia dele e do ano que também fez o Barrichello, apesar de ter ficado só em quarto naquele ano. Tinha as McLaren ainda muito fortes, né? Com Hakkinen e Coulter. Mas eu acho que o principal ponto de 2000 é o ano que a Ferrari carimba que
alguma coisa diferente tinha acontecido, que ali eles tinham chegado talvez no ponto que eles iam buscando já 3, 4 anos atrás. E o ano do tri, né, Carlos? O ano do tri do Schumacher, né? O Schumacher entra para a galeria dos tricampeões do mundo. E a gente vai falar sobre isso, vamos lembrar algumas corridas, vamos lembrar alguns momentos marcantes. O Carlos já frisou, né? O primeiro ano do Barrichello na Ferrari. Eu estava no Grande Prêmio de Interlagos, no Grande Prêmio do Brasil, e vou falar um pouquinho como foi isso, né? Porque foi bem diferente, eu posso garantir. Seja muito bem-vindo, André Pedro. Você que na primeira edição dessas lives, mantida a tradição. Chamei de live o que não é live. Não importa a plataforma. Tá mantida a tradição de toda essa intertemporada que eu chamo de live, e nenhuma delas está como live, está como programas gravados. Mas você falou na edição anterior, André Pedro, que você era muito novinho, não assistiu às temporadas que nós falamos de 93, de 94. E 2000? 2000 lembra de alguma coisa? Não lembra ainda? Como é que foi? O que você tem de 2000 aí na memória? Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Fábio, ao Alberto e ao Carlos, e para todo mundo que está assistindo. Então, 2000, para quem assistiu o programa passado, eu comentei que depois da perda do Senna, o brasileiro ficou órfão de um piloto disputando para valer, né? E quando o Rubinho vai para a Ferrari em 2000, apesar do Schumacher ser quem ele era, eu acho que talvez todo mundo teve essa esperança de que ele, num carro bom, ele tivesse chance de vencer, né? Então, eu acho que esse é uma marca que eu acho que eu lembro, apesar de ser novo ainda nessa época, essa esperança, talvez, eu como brasileiro e para quem acompanhava assim, próximo a mim, que era talvez a chance de ter novamente o Brasil disputando um campeonato ou algo do tipo, né? Então, essa foi a impressão que eu tive nessa época, né? Mas você lembra? Você consegue lembrar assim bastante das corridas? Ou você era novo, né? Você era novinho ainda. Sim, eu era novo. Mas eu consigo lembrar porque a corrida que eu mais tenho lembrança é a primeira vitória do Rubinho Barrichello, né? Vamos chegar lá. Já vou me antecipar um pouco, mas aquele chove, para e aquela impressão de que ele ganhou correndo com pneu de seco na chuva e que foi que nem diz o narrador famoso, pilotou na ponta dos dedos e conseguiu ganhar a primeira vitória do Rubinho, né, na Ferrari. Então isso eu lembro muito dessa imagem, né? Seja bem-vindo, Alberto Coimbra. Tá sendo incomodado aí por um bichinho aí que eu tô vendo. Não, tem uma invasão aqui. Pode dar um jeito. Você faz o seguinte, você fecha, depois se você quiser, você fecha a câmera. E o áudio, eu vou raquetar todo mundo aqui. Olha lá, tá vendo? O rapaz é mau, o rapaz é bravo. Mas seja muito bem-vindo, Alberto. Eu tenho certeza que você também tem muito a acrescentar sobre essa temporada de 2000. Você já acompanhava a Fórmula 1. Não sei se você já estava na Itália nessa época, né? Do comecinho dos anos 2000. Foi no ano seguinte? Mas e aí, o ano 2000, o que vem? O que tem aí na sua cabeça sobre anos 2000 que a gente pode ressaltar também e a gente vai entrar nessa temporada? Acho que a quebra do tabu, né? Ferrari não ganhava desde 79 com o George Scheckter, né? Nossa, e a gente ouviu esse tabu anos e anos, né? Anos e anos. 17 anos, 18, 19, e quando ele caiu foi marcante, né? E assim, foi um ano que, tirando um soluço no meio da temporada, que o Schumacher, a gente estava até falando, né, o Carlos, não completa, acho que 4 de 5 corridas ali no meio, ele foi tratorando, né? E a temporada só foi mais apertada, porque nesse meio, que eu acho que o Rubinho ganha uma dessas corridas, que é a da Alemanha, a famosa, né? Ele dá uma gaguejada que eu achei que ali vamos dizer, o tabu vai pesar. E que nem tem uma sequência de 3 em 4, né? Ali nessa Áustria, Alemanha, Hungria e Bélgica, o Hakkinen ganha 3. E a outra, que é a Alemanha, o Rubinho ganha, né? Então você vê que há deve ser esse momento que vocês estão falando, né? Do Schumacher. Quebrando esse paradigma de ordem de equipe, eu acho que o Coulthard ganha corrida com o Hakkinen em segundo nessa sequência, em algum momento. O Coulthard ele tem vitória mais pro começo. Ele tem Mônaco e tem a outra. Foi França ele ganha e o Hakkinen fica em segundo. França. Isso. Inclusive a vitória. Não teve
Parênteses do parênteses, né? A vitória da França é marcada pelo gesto obsceno, que eu não vou repetir aqui. Ele mostra um desses dedos aqui o Coulthard mostra ultrapassar o Schumacher na França, ele mostra o dedo pro Schumacher, é uma das imagens icônicas também. Mas eu te interrompi, Alberto, pode completar. Não, é isso, assim, é a sensação de que eu achei que a Ferrari no meio ia entregar. O peso do tabu ia falar mais alto, porque teve um momento da temporada que realmente a coisa parecia que a Ferrari tinha decaído, que o melhor carro era o da McLaren, porque eles, tirando a vitória do Rubinho, eles emendam uma sequência de vitórias com Coulthard e com Hakkinen, mas aí vem Monza, aí vem Japão, Malásia e Brasil, eu acho, que é uma sequência final que o Schumacher... Não, Brasil era a segunda corrida naquele ano. Ah, então não foi Brasil, não. No final foi... Veio Monza, Estados Unidos, Japão, Malásia. Era Indianápolis, né? Indianápolis. E você falou que os carros de 93 eram os mais bonitos. Para mim, são esses aí. A geração de 2000? 99, você tá falando da Ferrari ou a geração de 2000? Não, a geração de carros. Eu acho aquele carro da McLaren de 98, 99 maravilhoso. Esses carros da Ferrari maravilhosos. Entendeu? 2000 a gente tinha a Jordan amarela. Jordan amarela. Eu acho que a única exceção é aquela Williams vermelha, que era um troço horroroso. A gente tinha uma Williams, pois é, que começou muito branca, mas no final de 2000 eles põem uma faixa escura no carro, o carro escurece um pouco, e eles colocam uma faixa escura na tampa do motor, que, olha, deixa o carro bem mais bonito. Mas o que mais? Deixa eu ver. Agora eu quero lembrar aqui dos carros, das pinturas dos carros. A Williams vermelha foi nessa época? Não foi? Me ajuda. Não. Foi? Não, a Williams vermelha. A Williams vermelha que inclusive, pois é, a Williams vermelha que eu tenho aqui no cenário, ela é de 98 e 99. Ah, tá. Tem a Aeros preta também, né, de 99. De 99, sim, 99. Mas aí já não é 2000, né? Tinha 2000 era laranja e preta, né? Isso, a laranja e preta. Eu acho belíssima também, belíssimo carro também. A Williams, quando juntou com a BMW, fez carros bonitos também, né? Fez, mas esse primeiro ano, que é o primeiro ano da parceria da Williams com a BMW, inclusive, a Williams começou com o carro todo branco, e depois eles mexem no carro. Sim. Eles mexem na pintura do carro. Esse tinha a BAR, que eu não acho que era muito bonita. Era aquele que era metade do planeta Terra, metade... Era horroroso. A Jordan, né? Não era metade do planeta Terra. Calma, o planeta Terra é Honda. É Honda, né? A Honda era um maço de uma marca de cigarro aí. Isso. Eram os dois maços de cigarro. Esse ano tinha uma Prost, que era linda, aquele carro da Prost. Sim. E tinha a Jaguar, que era um carro muito bonito também. Jaguar era um carro muito, apesar de andar mal, era um carro muito bonito, né? Mas vamos lá, vamos continuar, porque nós vamos ficar falando só da beleza dos carros, né? Vamos entrar nessa questão antes de passar algumas corridas. Oi, fala, Carlos. Deixa eu só aproveitar um gancho do que vocês falaram aí, que o Alberto comentou que naquela época a McLaren não tinha ordem de equipe, né? Você vê como a McLaren evoluiu nesse sentido, né? Não, e 8 e 80, né? Foi do 8 para 80. Como envelheceu mal, né? Envelheceu mal é boa, hein? Envelheceu mal esse tweet. Foi boa, essa daí foi bem lembrado. Mas eu estava querendo colocar com vocês aqui um pouquinho dessa questão do Rubinho, né? Não só a primeira vitória dele, mas o Barrichello na Ferrari era uma realização para o brasileiro. Sim, era uma coisa muito assim, porque não se sabia se o Barrichello daria o salto na carreira dele. Porque, vamos lá, o Senna morre em 94, né? Falamos sobre isso, inclusive na primeira parte desse especial de temporadas inesquecíveis. E aí o Barrichello fica naquela de muitos anos na Jordan, a Jordan não evolui tanto, nunca foi um carro, né, para brigar por vitória. Aí o Barrichello faz aquele movimento para Stewart, fica 3 anos na Stewart, que também não era, apesar do Barrichello ter ido muito bem em 99, mas não era. De repente o Barrichello vai para a Ferrari, cara, né? E o Barrichello, eu me lembro muito bem da primeira vez que eu vi ele, o capacete Rubinho no carro vermelho, né? Num teste, era inclusive carro bem parecido com esse aqui em termos de pintura, em termos de patrocínio, de adesivos, e aquilo foi uma... Nossa, agora... E aí voltou muito do negócio do pós-Senna, né? Do herdeiro do Senna, do ter que ganhar, e agora vamos. E eu me lembro muito desse clima, até na televisão brasileira. Né? Agora vamos, agora... Esqueceram de um detalhe chamado Michael Schumacher. Esqueceram desse detalhe. Porque a análise, digamos... A ser feita na época era
Bom, ok, tá na Ferrari, é ótimo, mas vamos ver o que vai dar com esse companheiro. Mas o Brasil meio que ignorou isso, né? Isso transformou o Barrichello em piada, né? E já era um pouco, mas transformou mais ainda. Lá vem o alemão, sempre do alemão, sempre atrás do alemão, tinha essas coisas, né? Por quê? Porque o pessoal achou que o alemão era um piloto qualquer, e o alemão não era um piloto qualquer. Tudo bem, o Rubinho era melhor do que o Irvine, se esperava que ele fizesse mais do que o Irvine. Mas a chegada do Rubinho, isso que eu falei na abertura, né? Vou até dizer agora, eu fui em Interlagos pela primeira vez em 98, depois em 99, e aí fui no ano 2000. A diferença do tamanho do público, da empolgação do público, eu já contei isso em algum lugar, acho que foi aqui no Café, no final de 2023 mesmo. Contei em algum lugar. De que eu ia para Interlagos de ônibus, né? Saindo de Belo Horizonte de ônibus, e sempre num terminal, não era rodoviária, mas tinha um terminal ali que menor da cidade, que sai ônibus de pacotes, de turismo, essas coisas. E era sempre um ônibus só para ir para a Fórmula 1. Um ônibus que levava para a Fórmula 1 lá, enfim, era uma excursão. No dia, em 2000, que eu cheguei para pegar o ônibus, não tinha um ônibus, tinham 6. E o caminho até o ônibus era uma multidão. Você não conseguiria chegar no seu ônibus, porque estava todo mundo com bandeira e soprando aqueles negócios e aquele assovio. Isso ainda nem estava em São Paulo. Estou contando no embarque. Você imagina na concentração de todo brasileiro lá em São Paulo, como que aquela corrida foi a disputa por lugar, a lotação da arquibancada. Então o brasileiro foi, a gente já discutiu isso em outras edições que ou já foram ou vão ao ar nessa intertemporada, porque a gente sempre lembra, né? A gente está gravando tudo junto e a ordem depois vai ser diferente. Mas vamos tocar nesse assunto, na questão do ídolo que puxa, né? O ídolo que traça, o ídolo que... Então o Barrichello o impulsionamento do Brasil com a Fórmula 1 foi muito modificado nessa época do Barrichello na Ferrari, né? Acho que todo mundo se empolgou, né, Alberto? Isso sim. Porque é aquilo, né? A gente voltou a viver o sonho de ver um brasileiro disputando o título, né? Porque... Que não passou de sonho, né? Não passou, mas não por culpa do Rubinho, talvez. É porque, cara, ele estava do lado para alguns, o melhor de todos os tempos, né? Então, assim... você tá ali e era uma pressão muito grande. O Rubinho, a gente sente até nas entrevistas que ele dá hoje, que até hoje ele guarda essa pressão dentro dele, assim, não que ele sinta essa pressão hoje, porque ele já está aposentado, mas ele fala de um jeito que parece que aquilo está até latente ainda nele, entendeu? Mal resolvido nele. A carreira toda, praticamente, eu tenho essa sensação do Rubinho, de que ele se sente assim... eu não vou dizer em dívida, porque é exagero, mas ele sente assim que ele queria, ele fala muito, eu queria. Esse negócio do não ter sido campeão, eu entendo. Poxa, o cara chega numa Ferrari, na Fórmula 1, guia 19 anos na Fórmula 1, né, com um sonho super. Pelo menos o Barrichello tinha uma gana que outros não têm. Outros não têm. Eu não fui campeão do mundo, segue a vida. O Barrichello, pelo menos, sente isso, né, Alberto? A impressão que você tem, né? E assim, você vai pensar, ironicamente, a maior chance que ele teve foi em 2009. Que não era na Ferrari. Impressionante, né? É impressionante. Foi a maior chance que ele teve. A oportunidade não tinha como. Não tinha outra. Ali, porque o Button, de longe, não era o que era o Schumacher. Não, nem isso, equipe, né? E a Brown, pois e a Brown era outra escolher, eu acho, né? A equipe não tinha esse luxo, porque a equipe não sabia nem se os carros iam terminar, quanto mais escolher quem ia ganhar, né? Vocês vão falar disso lá no documentário, né? No episódio do documentário, mas o Rubinho, né? Ele na Brown teve a chance que ele não teve na Ferrari. E na Ferrari foi onde todo mundo alimentou a esperança que não tinha na Brown, né? Expectativa e realidade, né? Aquela brincadeira que às vezes a gente faz na internet, né? E era inverso, né? Tudo que tinha de expectativa na Ferrari não se confirmou, nada do que se tinha de expectativa na Brown quase se confirmou, né? Eu acho que também um pouco na linha do que o Alberto está falando, desse peso que o Rubinho carrega, eu acho que também, eu não sei, mas muita gente comenta que o Rubinho teve algumas decisões erradas em momentos estratégicos da carreira, e talvez ele pudesse ter sido campeão, talvez antes mesmo da Ferrari, né?
95 na McLaren, ele por aquele detalhe ali de não ser piloto de teste, e uma corrida depois o Mansell sai, ele poderia estar num carro que depois se provou um carro muito bom. Entrando no que o Alberto falou também, talvez seria mais fácil enfrentar o Hakkinen do que seria. O Schumacher. Enfim, então eu acho que ele tem tudo isso carregado nele, que mostra nas entrevistas esse peso que ele carrega de não ter conseguido, né? Eu acho que o peso vem muito também, não sei a opinião de vocês, mas vem muito também do que a imprensa brasileira fez, tanto escrita quanto na televisão, quando anunciaram o Barrichello na Ferrari, e mesmo quando o Senna morreu lá em 94. Vem do tempo. Quiseram empurrar no Barrichello uma obrigação de assumir o lugar do Senna que ele não tinha. Né? Ele tinha obrigação com a carreira dele. Ele não tinha obrigação de eu vou ser o novo Senna. E, muito novo naquela época, ele meio que se deixou levar por isso. E eu acho que o fato de ele arrastar esse peso até hoje vem daquela época ainda, entendeu? De ter tentado assumir, não ter, na visão dele, não ter correspondido. Sim. É verdade. E mesmo com tudo isso, né? Eu acho que a gente pode dizer que seja o grande momento da temporada. Tirando Suzuka, né? Que a gente vai chegar na decisão do título. Mas a vitória do Barrichello é uma vitória que, independente do valor brasileiro, do valor para nós, de quem assistiu, de toda essa história que nós estamos falando, da pressão do Senna, para o neutro, para o alemão, vamos dizer assim, para o inglês, poxa, o cara ganhar de 18º numa corrida em que ele fica na pista, se mantém, né, é uma primeira vitória, que é a primeira dele, né? Sempre bom lembrar, todo mundo sabe, mas sempre bom lembrar. É uma coisa fantástica, né? Hockenheim é um dos pontos altos da carreira do Barrichello. Ele raramente conseguiu repetir. Talvez em Silverstone em 2003, mas enfim, fica essa discussão, né, de qual a maior vitória. Mas que vitória foi aquela, né? Começando agora por você, Carlos. Com certeza. E assim, nós falamos, não sei se vai ser um programa antes ou um programa depois, mas nós chegamos a comentar sobre a cara do Ralf Schumacher com o Schumacher lá na Áustria 2002, a expressão do Schumacher, quando o Barrichello abre a última volta, que ele vai ali para o pit wall, ali no muro, junto com os mecânicos, com o Ross Brown, para assistir a última volta ali, recebe o Rubinho chegando, a expressão dá para perceber que ele estava feliz com a vitória do Barrichello, né? E o Barrichello toma uma decisão peitando Ross Brown, Jean Todt. Ele conta que o Ross Brown fala com ele no rádio, se você não parar, você ganha a corrida. Ele falou, não, deixa comigo. Não é se você não parar, é se você ficar na pista. Assim, se você não escorregar, né? Se você conseguir sem errar, se manter esse ritmo, você ganha. Né? E um detalhe importante, a decisão dele foi tão acertada que 2-3 voltas depois da que o Hakkinen para, o Barrichello está andando no mesmo tempo que o Hakkinen com o pneu de chuva. É importante contextualizar também, né, Carlos, que chovia numa parte da pista, na outra não. O Hockenheim era muito grande, muito ampla, né? É um circuito, poxa, que era muito legal, né? Embora eu acho que na Fórmula 1 hoje seria a maior concentração de DRS por metro quadrado. Mas, ia ter umas 5 zonas de DRS, né? Não, ia ter uma só. A zona não ia acabar nunca. Ia ter uma só. Ia correr de asa aberta. Pronto, acabou. Talvez até dê certo, né? Abre todo mundo, acabou. Mas falando sério, a pista era muito extensa, era muito legal, porque aí no meio da floresta tinha a parte do estádio mesmo, que era chamada assim. Sim. E só para vocês completarem, né? E o Barrichello, como chovia numa parte e na outra, não, o segredo era esse, era se dar bem na parte molhada e conseguir ganhar o tempo, evidentemente, na parte seca, sem precisar colocar o pneu de chuva, e ele conseguiu, né? Isso foi muito legal. A parte do estádio, para os mais novos identificarem, é onde o Vettel erra e dá no muro em 2018, né? 18, Na Ferrari. Da Ferrari. E aí já no novo Hockenheim, né? Apesar do estádio ser o ponto normal, terem mexido pouco no estádio, mas mexeram pouco, mas aquela parte existia, né? Nos velhos tempos também. E aí, André, o que você acha dessa primeira vitória do Rubinho, dessa coisa simbólica? Fala um pouquinho desse dia também.
Então, eu acho que esse dia foi um dia marcante assim para o brasileiro, porque a última vitória tinha sido a do Senna em 93, e depois se passaram 7 anos e o brasileiro voltou a ter essa sensação, né? A musiquinha famosa tocando na televisão, ver um brasileiro ganhando. O Carlos adorava. Vamos ouvir o tema da vitória, que há 7 anos não tocava na Fórmula 1. Para mim, uma das narrações mais marcantes do Galvão na Fórmula 1. Uhum. Então, eu acho que, eu não sei, tudo que a gente comentou até aqui, essa vitória talvez tenha dado essa esperança, né? Tipo, é o primeiro ano, talvez 2001, o Rubinho pode engrenar e peitar. Porque a gente comentou aqui, né? O brasileiro, a imprensa falou, não, o Rubinho vai chegar e vai talvez peitar o Schumacher. Eu não sei se eles pensaram, o cara foi campeão em 95, não ganhou mais nada, eu acho que o Rubinho pode chegar e ganhar. Então foi uma impressão errada, né? Que acabou não se concretizando e o Rubinho acabou em nenhum momento brigado de verdade com o Schumacher, né? Então, mas essa vitória teve toda essa marca, né? De ser uma vitória depois de muitos anos, então foi muito marcante, apesar de tudo, né? E aí, Alberto, tem uma lembrança especial desse dia? Assistiu a corrida? Fez como alguns falaram? Não, ele vai largar em 18º, hoje eu não vou nem assistir. Aí o cara vai lá e ganha. Vi, porque o campeonato tava pegando fogo naquele momento, né? E, como eu disse, o Schumacher foi o último piloto, em algum momento eu acho que eu disse isso, o Schumacher foi o último piloto que eu torci, né? Que eu tinha a torcida pelo piloto, acima até das vezes do que o interesse, às vezes, pelo esporte. Então, como o Schumacher estava ali naquela coisa, eu também tinha um carinho muito grande pela Ferrari, pela minha proximidade até com a Itália e tudo, tinha essa coisa, né? Então, assim, cada grande prêmio ali era um desespero, porque era um auge ali da ralentada do Schumacher na temporada, aquela que eu vinha falando, né, do meio, que eu achei que a coisa ia degringolar, e o Rubinho ali salvou, salvo engano, a vitória do Rubinho salvou a liderança do Schumacher. Ele ainda se manteve na liderança por causa da vitória do Rubinho naquele momento. E é engraçado porque essa vitória, ela parece meio esquecida em alguns momentos, que outro dia a FIA soltou uma estatística ou uma lembrança de que a vitória do Alonso em Singapura teria sido a vitória com a largada mais atrás de um piloto, largando em 14º. Justamente a de Singapura, hein? Justamente essa, quer dizer, a lembrança é péssima por todo o contexto, e ainda é errada. E o André Pedro adora, porque olha a foto atrás dele, olha que maravilhoso. E a lembrança ainda é errada, porque o Rubinho largou em 18º naquela corrida, né? Então parece que é uma corrida esquecida, né? Porque lembraram de Singapura. Mas aquilo, eu não sei se eles colocaram neste século, né? Porque aí tem aquele negócio de 2000, não entra. Talvez, né? Entra talvez. 2001 a partir de 2001, né? Não, mas é claro que não pode. Por 2 motivos, né? Não pode esquecer dessa do Barrichello e a do Alonso não pode jamais ser considerada uma vitória, né? Aquilo ali não é uma vitória. Né? Mas é uma outra discussão, vai para 2008, essa do Alonso. Mas o 2000, cara, assim, é uma temporada que a Alemanha talvez tenha sido a melhor corrida, se eu parar, né, para analisar individualmente, mas eu acho que Monza me traz uma lembrança muito forte, porque é um alívio, porque o Schumacher volta a vencer ali e aí renova-se a esperança de que se acabou se confirmando de que ele ia ganhar o campeonato e que a Ferrari ia sair que acabou sendo em Suzuka, salvo engano. Não se esqueça, a vitória do Schumacher em Monza é a igualada das vitórias do Senna que ele chora. Sim. Né? Que o Schumacher chora na entrevista. Sim. 41ª. Nessa corrida de 2000. Então também tem essa simbologia. Quer completar? Eu vou falar aqui da F1, eu vou manter a tradição da F1 TV aqui, mas você já terminou ou você quer completar? Não, terminei, vamos lá. Como a gente fez no bloco 1, né, desses especiais de temporadas históricas, eu estou aqui abrindo a F1 TV para saber quais corridas que você pode assistir das temporadas que a gente está fazendo. E se você não tem F1 TV e quer ter até o final de 2025, sim, 25, você apoia o café na faixa extra forte ou premium. As duas top do café, você concorre à assinatura da F1 TV até o final de 2025. 2 anos de F1 TV você não tem, que eu sei que você não tem. Então,
ganhando no café você passa a ter. Então eu tô com a F1 TV aberta aqui, as corridas que tem de 2000. Da Espanha, eu não lembro se teve alguma coisa especial, acho que eu lembro que o Schumacher ganhou. Não, eu lembro que o Hakkinen ganhou, aliás. Schumacher ganha na que o Hakkinen quebra na última volta, o Carlos lembrou recentemente dessa corrida. Tem a da França, de 2000, a corrida do gesto obsceno do Coulter. Tem o GP da Alemanha, de 2000, isso é um pouco relativamente recente, não tinha não. Esse GP da Alemanha, do Rubinho, tem na F1 TV. E tem mais duas. Tem mais duas, e essas duas são icônicas pra gente já encerrar com essa temporada e já passar para a próxima. O Grande Prêmio da Bélgica de 2000 tem na íntegra, e no Grande Prêmio da Bélgica de 2000 aconteceu uma das ultrapassagens mais icônicas da história, do Hakkinen, Mika Hakkinen sobre o Schumacher, com o Zonta no meio, no final da reta, sem nenhuma asa aberta. Não tinha asa aberta não, o cara veio, pegou o vácuo e passou, pegou 2 vácuos ali, a gente pode até dizer, né? E se alguém quiser, se algum de vocês quiser comentar, pode comentar também sobre esse momento, sobre essa manobra, sobre esse instante. E a última corrida que falta aqui são só... Quer ver? Deixa eu até abrir de novo aqui. São só 5 corridas que tem na F1 TV. E eu já citei Espanha, França, Alemanha, agora Bélgica. E o Grande Prêmio de Suzuka, que é a corrida em que Schumacher se torna tricampeão do mundo, em que a Ferrari sai da fila. É a corrida simbólica. E é uma corrida tensa, é uma corrida boa. É uma corrida que a Ferrari ali teve estratégia para fazer, teve disputa. O Hakkinen larga na pole, se eu não estou enganado. Acho até o Hakkinen que larga na pole. Se eu não estiver enganado, estou fazendo de cabeça aqui. Vou até conferir. Procurando aqui essa informação. O Schumacher na pole. Schumacher na pole. É o Schumacher na pole, então, né? Tá, ainda foi bem 9 milésimos a diferença entre Schumacher e Mika Hakkinen no treino. Então, olha só que legal. Inclusive esse qualifying é sensacional. Porque um vai tomando a pole do outro no qualifying, e era aquele qualifying de pista aberta, 1 hora. 1 hora. A F1 TV não tem os qualifies, né? Só depois que a Liberty comprou. Mas se você conseguir assistir, meu Deus, a classificação, o qualifying é sensacional. Mas enfim, pra gente encerrar 2000, vocês querem falar de algum desses 2 momentos? A Bélgica e Suzuka, ou tá aí arredondado? Falei um pouquinho também do tricampeonato, né? Do Schumacher. Na Bélgica, eu me lembro que a narração brasileira já vinha algumas voltas. Acho que o Hakkinen ficou umas 3, 4 voltas atrás do Schumacher de fazer a ultrapassagem. E uma coisa que nós não escutamos mais hoje, né? É o narrador falar assim: ele está estudando a linha para ver aonde ele vai passar. Que não é assim, chegou na reta, eu abro o DRS e passei. Não, porque não era só isso. Hoje a linha que eles estudam hoje é diferente. Antes eles estudavam a linha do traçado. Hoje eles levantam o pé na reta, né, seu Alonso? Eles levantam o pé na reta para dar a linha para o cara passar e ele poder abrir asa. Olha que diferença, né? Como andamos para trás. E você vê que na manobra de ultrapassagem, o Hakkinen tinha definido que era naquela volta. Entendeu? Então, na hora que o Schumacher tenta colocar fugiu o nome do piloto brasileiro. O Zonta para atrapalhar, e ele achou que o Hakkinen fosse sair junto com ele. O Hakkinen vai para o outro lado e fala assim: então tá, vamos lá, ué. É uma ultrapassagem assim, das mais bonitas da história da Fórmula 1. E para vocês, André e Alberto, falarem, poxa, o momento do tricampeonato, primeiro que o tricampeão na língua portuguesa é mais sonoro do que tetracampeão. Tricampeão do mundo é uma simbologia em termos de Fórmula 1. Mas eu me lembro do Schumacher, o Schumacher estapeando o volante. Aquilo ali não só foi o fim do jejum da Ferrari, mas é a consagração do cara que foi reconstruir uma equipe e conseguiu o objetivo que ele demorou muitos anos para conseguir, né, Alberto? E assim, você sente que tem um alívio generalizado na Ferrari, né? Do piloto ali, naquela expressão do socar o volante, que é um alemão conhecidamente mais frio. Apesar de que o Schumacher era um cara que eu acho que em alguns momentos decisivos ele sentia um pouco. 94, aquele erro, né, é bizarro, né? 97, ele também estava na frente e aí acaba jogando o carro. Então ele vinha de 2003 em Suzuka é uma corrida que ele sente muito, que ele só precisava de um ponto, né? Ele precisava de um ponto e foi mal naquele. Vai quase que nesse limite, né? E agora, eu estava reparando num detalhes, quando a gente estava procurando o tempo de pole, olha como é que a Fórmula 1 mudou em relação a 2000 e hoje.
O Schumacher fez uma volta de 1:35.8 para fazer a pole. O último colocado foi o Minardi, fez 1:44. Estamos falando de quase 5 segundos separando o primeiro do último. Isso na Fórmula 1 atual é inimaginável. Você vê como a gente está hoje numa Fórmula 1 muito mais achatada. E a corrida, o Schumacher vence com 1h29, o Hakkinen a 1:08 dele, mas o Coulthard a 1:09. E a partir do sexto colocado, todo mundo tomou volta, que é uma coisa que hoje também a gente já não vê mais na Fórmula 1. Então, agora vendo essa tabela da corrida, eu vejo esse detalhe que como a Fórmula 1 achatou. Hoje era comum naquela época corridas em que até o quarto, às vezes o terceiro colocado tomava volta. Você vê, o Coulthard era 1:09 numa volta de 1:30, você está ali a poucos segundos de tomar uma volta o terceiro colocado, né? É muito diferente, né, do que a gente está acostumado hoje, né? E aí, André, pra gente mudar de temporada, vai. Arredonda. Você preferia assistir a temporada de 2000 ou a temporada de 2023? Eu acho que é de 2000, né? Tudo isso que o Alberto falou, né? O cara tomava mais tempo, o terceiro tomava 1 minuto, mas a de 2020, 2023 faltaram algumas coisinhas, né? Na de 2023 também. A distância no cronômetro tá maior, mas parece que a distância do melhor carro é maior para o segundo, né? Então. Não, pois é, falando sério, né? A distância do primeiro para o último se achatou. A distância do primeiro para o segundo se alastrou. Só ela também. Então eu acho que é isso, cara. O que todo mundo aqui já falou, acho que já foi suficiente ver o Schumacher igualar, né, outros grandes pilotos que tinham sido tricampeões também. Então foi essa marca, né? Ele também atingiu o tricampeonato, a Ferrari sair da fila. Então esse final foi um final icônico, né, para a Fórmula 1. Rapidinho, Carlos, porque a gente já tem que mudar. É rapidinho mesmo. Eu não lembro em qual programa que a gente falou, mas a gente falou em alguns sobre a tradição da Argentina na Fórmula 1. E marca a passagem, né, 2000, 2001, do último argentino na Fórmula 1, se eu não me engano. Gaston Mazzacani? O Mazzacani. E teve alguém depois, não teve? Argentino? Não me lembro. Da Argentina, não, hein? Não, né? Da Argentina? Vou até olhar aqui. O Carlos, ele joga uma bomba e sai correndo, né? Ele joga a bomba e sai correndo. Ele acha que a gente vai... Eu lembro muito porque foi a época que eu consegui comprar videogame e eu lembro que no jogo, você pilotando ali, toda hora o narrador... Era o nome que o narrador do jogo mais falava. Gaston Mazzacani. O que será? Não, teve o Esteban Tueiro, mas foi antes. O Esteban Tueiro foi antes. Esse que eu ia perguntar. Foi antes. O Esteban Tueiro foi 97 ali, se eu não estou enganado. Eu só estou vendo o nome dele aqui. Mas não teve, não. Teve o Pechito Lopes, que ele não chegou a correr. Ele chegou a ser de piloto chegou a fazer alguns testes, vai. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar, vamos seguir o programa aqui. Então tá a temporada de 2000, tá aí, algumas observações, a simbologia do tri, o fim do jejum da Ferrari, a estreia do Rubinho numa equipe grande. Acho que tá bem abordada a temporada de 2000. Agora com a palavra o senhor André Pedro, que vai defender uma temporada, ou criticar, pode ser, mas vai trazer uma temporada aqui pra gente trazer detalhes e dissecar dos pontos mais importantes. Vai lá, André. Eu escolhi a temporada de 2008, né, para a gente comentar um pouco aqui no programa, devido a vários simbolismos que essa temporada teve, né, que foi, a gente está comentando aqui, que foi quando o Rubinho foi para a Ferrari, a chance de um brasileiro ser campeão, que com o Rubinho, de fato, não aconteceu em nenhum momento, e com o Massa, que substituiu o Rubinho, foi ao contrário, ele teve, por alguns segundos, ele foi o campeão mundial, e então... Isso aconteceu também. E a foto está até aqui atrás, que eu acho que é até a coisa mais marcante, talvez, que tenha acontecido naquela temporada, que nos programas que a gente foi gravando durante a semana, a gente comentou, né, de atos de vigarice, de mau caratismo de pilotos, né, o Schumacher virando o carro. Talvez ali, alguns comentaram, naquele ímpeto de... eu vou perder o título, eu vou jogar o carro em cima, mas essa falcatrua, que foi feito pela Renault,
pelo Briatore, foi algo que foi muito mais totalmente premeditado, então foi uma mancha para a Fórmula 1 e desencadeou tudo isso que a gente está vendo hoje em dia, né? Que essa briga, para alguns, é correta, né? Enfim, mas essa briga para a legitimidade do título de 2008, que alguns estão aí tentando contestar. Então, essa temporada é marcante por causa desses vários fatores, né? O Brasil, que quase foi campeão, e depois descobriu-se essa trama macabra aí nos bastidores, né? Eu acho só importante pontuar que o André, só para complementar o que o André falou, trama pensada pelo Briatore, executada pelo Nelsinho, mas eu, particularmente, não acredito que o Alonso não teve nada com isso. Que ele só foi avisado do que ia acontecer. Sabe assim, eu tenho comigo que ele participou, talvez até da montagem do plano. Porque se ele soubesse só na hora, talvez não teria dado tão certo. Por questão de tempo de volta, por questão de realmente saber o que ia acontecer, né? Eu acho que o Alonso tinha completa noção do que estava acontecendo e o que a gente falou aqui em outros programas, né? Já tinha, talvez já tivesse até tamanho para encarar a situação e dizer, não precisa. Entendeu? Fala. Quer completar, Alberto? Não, porque assim, 2008 tem Singapura, não tem como fugir dessa questão, né? Tem a disputa do Massa com o Alonso. Esse, em 2008 é um dos campeonatos, eu tenho quase certeza que é um dos campeonatos em que o vice ganha mais corrida que o campeão. Acho que 2016 foi assim, que o Hamilton ganha mais do que o Rosberg, e eu acho que o Massa ganhou mais corrida do que o Hamilton naquele ano. E como era aquela pontuação 10, 8, 6, a vitória não tinha tanto... que é aquela pontuação criada para enfrentar o fenômeno Schumacher, né? Que ganhava os campeonatos. A gente falar, faltou, se bem que ela é de 2003, na verdade. Eu ia falar 2000, não, ela é de 2003, o fenômeno Schumacher fez com que a Fórmula 1 mexesse na pontuação para tirar o peso da vitória e evitar que o campeonato acabasse cedo. Eu acho que teve um ano que o Schumacher ganhou na França, sei lá, no meio da temporada. Né? 2002. Pois é. E aí vem esse regulamento que tira o peso da vitória. Hoje a vitória, por exemplo, a diferença do primeiro para o segundo, hoje é 25-18, né, na condição normal, são 7 pontos. 18-15 são 3, quer dizer... antigamente era 10-8-6, quer dizer, a diferença do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro era a mesma coisa. Né? E essas coisas, por o azar do McLaren, que regulamento é igual para todo mundo e paciência. Mas assim, por azar dele, Vitória tinha menos impacto. E é um ano que ele ganha 6 corridas. E isso aí acaba... Mas assim, 2008 tem a disputa, claro, né? Mas assim, tinha um outro fator. 2008 é o ano que o Kovalainen está na McLaren e aí o Hamilton consegue capitalizar tudo para si e o Massa também divide os pontos e as atenções com o Raikkonen, que era o atual campeão. Então também teve isso aí que, né, foi uma situação em que o Raikkonen se privilegiou em 2007, porque como Alonso e Hamilton meio que se canibalizaram entre si e acabou ele vencendo o campeonato por 1 ponto, o Raikkonen acho que é o combinado, segundo o Massa fala nas entrevistas, é que até o Grande Prêmio da Bélgica, quem chegasse ali na frente é que aí teria privilégio. Então, eles ficaram numa disputa que foi ferrenha até o Grande Prêmio da Bélgica. Não, mas eu acho que não, cara. O Raikkonen, ele sai da disputa cedo, ele ganha 2 corridas, ele ganha Malásia e Espanha, e aí a partir daí o campeonato dele acaba. Ele só tem essas 2 vitórias, inclusive. Eu acho que o Massa se destacou. Vou até pegar aqui e ver se eu acho que é uma pontuação aqui mais de meio de campeonato. Mas eu acho que o Raikkonen não foi uma pedra, não foi como o Alonso não foi definitivamente. Enquanto você procura aí, Fábio, 2008 também marca a primeira vitória do Vettel, né? No GP da Itália. Eu achei que você fosse falar o Kubica, né? Que também é a vitória, a primeira e única, né? No caso né? Tem vencedores inusitados, né? Quer ver? Vou até pegar aqui, ó. Vamos pegar os vencedores de 2008 aqui, ó. O Kovalainen ganhou na Hungria, né? Isso, o Kovalainen ganhou na Hungria, na quebra do Massa, faltando um pouquinho as voltas, né? Aquilo ali foi uma maldade com o Massa, né?
o Alonso ganha 2, na verdade uma, mas está na história 2, porque Singapura, aquilo não é uma vitória, embora eu digo aqui, não justifica cancelamento de corrida, já para tirar isso da reta, a gente falou muito isso em 2023, na minha opinião o que o Massa está pedindo não se justifica, mas o Alonso não poderia ter sido declarado vencedor daquela corrida, por uma série de razões que a gente já debateu muito aqui durante o ano. E se você elimina o Alonso, o Hamilton sobe e piora a situação do Massa. Exatamente, o Hamilton ganha mais pontos, isso mesmo. Mas, na minha opinião, o Rosberg tinha que ser declarado vencedor, porque não fez nada de errado, não ultrapassou ninguém, não sabia de nada e chegou em segundo. Então você pune o infrator, você não pune todo mundo, você não elimina a corrida. Então, mas são esses mesmos, são o Kovalainen, o Vettel, o Kubica, o Alonso, o Raikkonen, ou seja, 7 vencedores diferentes. Aí, ó, André, a gente estava falando de 2012, né? 7 vencedores no ano inteiro, e que diferença, né, para uma certa temporada de 2023. Mas eu interrompi um de vocês aí, podem continuar. Eu queria pontuar que também teve uma corrida que o Nelson quase ganhou. Né? Foi na Alemanha. Alemanha em casa, praticamente, porque ele nasceu lá na Alemanha. Né? Chega em segundo, né? E o Hamilton ganha aquela corrida, e aí tem aquele safety car do Glock, né? Que bate, né? Sim. É verdade, bem lembrado. Glock, né? Já armando. O Glock. Não, nós estamos falando de 2008, nós vamos chegar lá no Grande Prêmio do Brasil. Evidentemente chegaremos no Grande Prêmio do Brasil. O Nelson bateu na trave de ganhar a corrida. Mas muito mal, né? Muito mal. Tá certo, boa lembrança. Realmente temos que lembrar da corrida de Hockenheim. Mas impressionante como o Nelsinho não conseguiu andar na Renault, né? Não conseguiu. Agora, uma coisa que ele fala sobre essa passagem dele na Renault, e que eu tendo a concordar, assim, de maneira geral, não que o resultado fosse ser muito diferente, talvez, mas é que ele vai para a Renault para ser piloto junto com o Kovalainen, porque o Alonso estava na McLaren. Quando ele fecha com a Renault, o Alonso não era piloto Renault. O Alonso foi tudo de última hora, né? E aí, quando o Alonso entra, aquilo ali, acho que tem um impacto nesse primeiro ano do Nelson. Eu acho que se fosse Nelson e Kovalainen ali, o Nelson teria levado vantagem sobre o Kovalainen. Eu acho que ele era mais piloto que o Kovalainen. Você acha? Eu acho que não. Eu acho que, como piloto, eu acho que nas categorias de base até acho que o Nelson foi superior. A categoria de base do Nelson foi turbinada, né? Porque mas o Kovalainen, ele fez um 2007 na Renault muito bom, muito rápido. Começou titubeante, mas ele faz algumas corridas. Ele tem aí quem era o companheiro dele em 2007? Sim, mas aí, sim, ficar escolhendo companheiro para condicionar, tudo bem, eu até concordo com você. Eu concordo com você, ele teria um ano mais facilitado. Naquela época, né? Não, eu concordo com você, ele teria um ano facilitado, mas quem não aguenta o Alonso hoje não aguenta amanhã. É igual aquele negócio, né? Não, eu só quero pegar o fulano, não posso pegar o fulano na final, tenho que pegar na semifinal. Na hora que pega, aperta, né? E eu acho que o Nelson foi muito fraco com o piloto de Fórmula 1. Teve as coisas pro Alonso, teve o Alonso é um cara difícil de ser companheiro, a equipe toda voltada, tudo bem, ninguém tá dizendo aqui que ele tinha obrigação de ganhar do Alonso. Mas o ano que ele faz é muito ruim, ele se arrasta muito, né, naquele... E o seguinte é pior, tanto que ele acaba demitido. 2009 Aí, na politicagem também, né? Diga, Carlos, fala. Obrigação de ganhar do Alonso, realmente ele não tinha, mas ele tinha obrigação de ter sido mais profissional no sentido do que ele fez, não porque isso mexeu no resultado do campeonato, porque eu não acho que mexeu, mas pelo resultado da prova, a corrida em si, porque cada corrida de Fórmula 1 é um mini campeonato, né? Sim. Então, para mim, ficou a impressão de que se apertasse ele mais 3 corridas, ele faria de novo. Inclusive depois, agora, pouco tempo atrás, ele falando, se eu pensasse, se fosse hoje, se eu tivesse na mesma condição, eu faria de novo. Então, quer dizer, para mim não aprendeu nada. Não aprendeu nada. O que eu vi ele falar é que, assim, se eu tivesse na mesma condição, talvez eu fizesse de novo. Ele não diz, não, porque é bem diferente. Ele não diz assim, eu faria isso de novo. Sim. Ele diz, talvez na mesma condição, pelo que eu sofria na época, sozinho, pressão do Briatore, talvez eu reagisse da mesma maneira. O que não justifica, né? Não justifica, né?
Porque aí vem os amiguinhos dele e vem dizer, não, porque eu entendo, há muita pressão, né? Vem uns coleguinhas, ex-pilotos também, turminha chapa branca. Né? O que o Nelsinho fez não tem justificativo. Não interessa se ele estava sozinho, não interessa se o pai dele abandonou, não interessa se o chocolate que ele comeu estava ruim, não interessa. O que o Nelsinho fez não existe justificativo. Não existe. Ele falando, é até legal você ouvir. Eu tava mal, eu realmente me preparei ali eu não tinha uma equipe junto comigo, né? A equipe dele, né? Tudo bem, você escuta ele falar, ele tem uma frase que ele diz, né? Nesse podcast dele, que para mim é simbólica. Ele fala assim: eu penso nisso todos os dias. Depois ele deu uma declaração de que nem lembra, mas nesse dia ele fala: eu penso nisso todos os dias, e isso é bom, né? Porque isso tem que ficar, tem que ficar essa cicatriz, né? Porque essa cicatriz é até uma prova de caráter, apesar do que ele fez, né? Que é a absoluta falta de. Mas isso é muito importante a gente pontuar, porque tem na imprensa brasileira, isso é uma coisa que o Café sempre se posiciona contra, respeitando as visões de um ou de outro, que tem muito aquela questão, né? Não, vocês não sabem o que ele passou. Eu vi um dizendo isso. Vocês não sabem o que ele passou para fazer isso. Meu amigo, não pode fazer isso. Isso não pode fazer. Se a gente justificar sofrimento, despreparo, Briatore malvadão... você pode justificar qualquer coisa. Você justifica qualquer coisa. O que o Nelsinho fez é execrável. O Nelsinho deveria ter sido proibido. A única coisa que me incomoda, Fábio... Ele nunca foi proibido oficialmente, só para deixar claro. Mas a única coisa que me incomoda nesse episódio é que os artífices, né, os caras que pensaram ali, né, arquitetaram o negócio, não foram excluídos. Não, estão lá até hoje. Estão lá até hoje. Isso me incomoda. O Pat Simons que... Não, ainda dá as cartas, né, o Pat Simons. O Pat Simons trabalha para a FIA. O Briatore faz negócios em nome da Fórmula 1. Mas aí negócio, beleza. Se a pessoa quer fazer negócio com o cara, eu só acho que ele não pode pisar, ele não pode ter equipe, ele não pode fazer... Se alguém quer fazer negócio com o cara, ele não pode agenciar piloto. Para mim, ele tinha que estar, né? Assim, se alguém quer comprar a roupa que ele vende, aí beleza. Ele está proibido de ser chefe de equipe, mas esportivamente ele pode agir como... Porque o cara é agente de piloto, ele está agindo esportivamente. Pois é absurdo. Ele está ali, ele coloca um cara ali, ele mexe aqui. É um absurdo, é um absurdo. Então, isso para ficar claro, porque às vezes tem alguém conhecendo o Café com Velocidade agora. O que o Nelsinho fez é execrável, o que a Renault fez é execrável, a turma, né? A Renault pagou por isso, sofreu e é bem feito, né? Foi justo. Né? A Renault saiu da Fórmula 1 muito por causa desse escândalo. Tudo isso, e o Alonso, repito, não poderia ser o vencedor daquela corrida. Mas nada disso justifica inventar um cancelamento de corrida que não existe previsão. Exatamente. Não existe previsão. Você não cancela uma corrida porque você quer. Mas tinha que ter cancelado antes de entregar o troféu. Não. Porque quem é justo não pode pagar por quem não é. Um de vocês aí falou, não interferiu no campeonato. Interferiu, eu até digo que interferiu. Mas interferiu por causa da mangueira. A mangueira fica presa no carro. Se a mangueira não fica presa no carro, ele teria uma corrida normal, entre aspas, como todos os pilotos. E se você passar a cancelar a corrida porque o piloto bateu de propósito, você vai começar a cancelar a corrida porque o Pérez bateu em Mônaco de propósito? Influenciou também todo mundo. Você vai começar a cancelar porque o cara para na pista, você não sabe se ele parou por querer. Cancelar um evento, gente. Não existe possibilidade no regulamento de se acontecer tal coisa, o evento será cancelado. Porque senão, o esporte, o Alberto é advogado, senão o esporte, ele passa a ter um monte de evento que pode não existir. Isso não existe. Então, para a turminha que abraça, aí, vamos embora cancelar, não está pensando nas consequências. O Massa só está pensando nele. E se assim, por mais que o evento tenha sido forçado, Fábio, que é o Nelsinho bater para forçar o safety car. Sim, mas foi forçado. Safety car é um evento previsto. Normal de corrida. Exato. Sim. Exatamente. Por mais que tenha sido forçado, é um evento normal. Poderia ter sido o Nelsinho rodando efetivamente, ou 2 carros batendo. O Massa teria que entrar, todo mundo ao mesmo tempo. Sim. Aquele evento tem que estar. Sim, é isso. Concordo plenamente. Na rotina da equipe. Concordo plenamente. A mangueira poderia ter ficado presa no carro do Hamilton na McLaren. O que exatamente. O que eu sempre digo, o que o Nelsinho causa é fazer todos os pilotos cruzarem a linha do box. Isso o Nelsinho causa. Sim. O que acontece a partir daí, meu amigo? O cara escorregou lá na volta 57. Se você quiser, você for pro Nelsinho então também. Porque o pneu tá frio, e na volta 57 o cara escorregou, mas o Nelsinho fez o meu pneu ficar frio lá. Meu amigo, você não faz para matar esse assunto, você não coloca um cafajeste ou cafajestes acima do evento.
Porque se você cancela, você dá ao Cafajeste o poder de cancelar um evento. Alguém pode fazer isso por querer um futuro. Um dia a AlphaTauri bate lá em circunstâncias, não vai chamar mais AlphaTauri, mas bate lá em circunstâncias suspeitas, a Red Bull se beneficia, opa, e aí, vamos. Você não dá esse poder. Você não dá esse poder. Você tira, sempre tire os malfeitores. Elimina, exclua, puna. Tem muita gente que fala, a Renault tinha que ser excluída do campeonato. Ok, acho uma bandeira bem defensável, mas sempre importante separar as coisas. Mais alguma coisa de 2008 aí, pessoal? E os dois principais, vamos dizer assim, atores do negócio, né? O Nelson e o Alonso não sofrem nada. O Nelson só não continua na Fórmula 1 por falta de talento mesmo, né? E o Alonso... Ele só não continuou porque ele queimou o filme. A punição do Nelson foi queimar filme, né? Eu acho que o Nelson, se não tivesse feito aquilo, teria, de repente, vaga em outra equipe. Não era nenhum absurdo. Sim, talvez, né? Sim. E o Alonso não sofreu nada. O Alonso ainda é considerado aí o vencedor da corrida, né? Tem o troféu, cara. Como é que pode? Pode ter o troféu. Mas assim, Carlos, eu entendo a tua visão de que o Alonso deve ter, mas assim, as investigações nunca trouxeram nenhum elemento que... Vocês dois têm razão, é porque não tem como provar, Carlos. Exato. Esse é o problema. Esse é o problema, né? Por isso que não eu disse que eu não acredito que ele não participou. Eu também acho que ele sabia. Também acho. Mas não tem como provar, né? Mas ele tá absolutamente... Ele não poderia ter vencido. Inocente ou vilão, ele não poderia ser o vencedor daquela coisa. E ele deveria, inclusive, ter a grandeza. Quem teve mais, vamos dizer assim, culpa, entre aspas, no evento? O Hamilton, que tinha um carro mais baixo em Austin, ou o Alonso, que ganhou uma corrida... Você tá entendendo o que eu tô tentando trazer de peso? Não é uma comparação, é apenas uma... nenhuma da equipe ter botado o carro mais baixo. Mas botou, e ele perdeu o segundo lugar. É assim. Ele custou, inclusive, o vice-campeonato, provavelmente, ali na disputa. Provavelmente. É isso. Pra gente fechar 2008, não dá pra esquecer, André, agora pra você, se você quiser falar mais alguma coisa desse caso de Singapura também, mas nós temos no Grande Prêmio do Brasil uma das corridas mais históricas da Fórmula 1 de todos os tempos, né? Que é a decisão desse campeonato de 2008, que é a decisão da última volta, que é uma decisão absolutamente incrível, vai. Se é que alguém lá em cima, lá embaixo, do lado, sei lá onde, se alguém escreveu aquela corrida, escreveu porque né? É um brasileiro no Brasil, na última volta, a chuva que vem na hora exatinha para e complica a corrida, e o Vettel ultrapassa, e o Glock na última volta. Meu Deus, Interlagos 2008, André, que coisa foi aquilo, hein? Então, porque se a gente for pegar essa temporada, apesar de a decisão ter ido para a última corrida, existiu poucos momentos na temporada em que o Hamilton e o Massa se enfrentaram de verdade, assim, roda a roda, foi poucos momentos que isso aconteceu. Então, e chegar na última, porque se o Massa é campeão no Brasil, ele ia ser o primeiro campeão mundial ganhando no seu próprio país, né? E tudo que ele precisava... Será que nenhum italiano ganhou em Monza, não? Foi campeão lá nos anos 50? Porque Monza fechava o campeão. Aí tem que voltar a memória aí. Mas então, tô só pensando algo aqui. Pode continuar, André, pode continuar. O inglês ganhou em Silverstone, sei lá. Então, aí o que acontece? Todas as probabilidades que tinham que acontecer para ele ser campeão estavam acontecendo. E a chuva cai naquele minuto que acabou causando o Glock não ter tração e o Hamilton passar. E aquela imagem de você ver o Massa cruzando a linha de chegada naquele momento como campeão mundial. E eu não sei, eu acho que você estava lá, ou quem estava lá, viu a torcida, pô, a gente ganhou e alguns segundos depois, você vê aquela imagem do pai do Massa atônito, assim, eu acabei de comemorar o que aconteceu, e o Hamilton tinha passado, ninguém tinha entendido, e então foi do êxtase ao balde de água fria em questão de segundos, né? Roteiro, a arquibancada, a gente já falou sobre isso aqui no café, a arquibancada as pessoas, não é que elas quase se agrediam, assim, sabe? De um puxar o outro, um empurrar o outro na festa, sabe? E eu estava acompanhando, eu vi o Glock, eu vi a ultrapassagem, ele estava na reta oposta, deu para ver, passando. Né? Eu não tinha certeza exatamente, mas eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa.
E aí depois deu para perceber tudo. Então as pessoas... Eu não ia festejar porque eu estava assistindo como... Eu estava bem neutro mesmo. Bem neutro. Se o Massa ganhar, seria sensacional. E se o Hamilton ganhar também. Porque, na minha opinião, o Hamilton merecia mais naquele ano. Porque, para mim, pilotou mais do que o Massa. Mas aí é outra história. Então, para mim, não tinha injustiçado ali. Mas aqueles segundos ali de Massa campeão foram sensacionais. Sensacionais mesmo. E aí, depois você vê tudo isso abaixo... É uma coisa que você fala assim. Eu lembro de sair de Interlagos, eu mandava mensagem para as pessoas. Fala assim, o cara fala que eu tô acordado. Fala que isso aqui não. Fala que eu não vou acordar daqui a meia hora. Porque parecia, cara. Parecia. O céu ficou. Inclusive, o céu ficou meio lilás, meio negócio da hora que a gente tava indo embora do autódromo. Sabe? Aquele negócio da chuva que passa e dá aquele pôr do sol em São Paulo. Eu falei, não é possível. Muita gente saiu de Interlagos em êxtase mesmo, mas em êxtase, sim, em transe. Mesmo algumas tristes, muitas decepcionadas, mas. Aquilo ali, eu acho que todo mundo que estava em Interlagos, Alberto estava, né, Alberto? Tava todo mundo que estava em Interlagos ficou uma meia hora ali tonto. Ficou uma hora, cada um, né? Ficou, porque viver aquilo ali foi muito esquisito, e positivamente esquisito, né? Porque, meu Deus do céu, que coisa histórica, né? Eu fui perceber, eu lembro de, foi perto ali perto não, né? Mas no raio de visão da gente, no ar, a ultrapassagem. E uma coisa que meio que... Aí a gente fica na dúvida, né? Pô, mas ele passou retardatário? Não sei o que. Fica na dúvida se é exatamente o cara que, né, que não... E aí, quando ele cruza, e aí a gente vê aquela namorada dele, do ar, pulando pelo box, correndo igual uma louca, a galera teve uma... Putz, o cara ganhou. Como ele ganhou? Quem ele passou? Que a gente não sabia. Gente errada comemorando aí, né? Exatamente. E aí a gente... Porque tem aquela cena que a namorada dele correndo e pulando, né? A festa da namorada. Aquelas imagens são todas... Um de vocês dois aqui lembrou, né? Do pai do Massa, né? Que é aquele negócio de você ver a cara dele. Aí o mecânico... Não sei se vocês repararam nisso ou se vocês não reparam em nada, como era o grande Raposo. Tem um mecânico que vem dar um chute na parede, quebra uma parede ali. Né? O pai do Massa, inclusive, tá olhando para esse mecânico. Ele olha mais pro mecânico porque o cara vem dar um chute lá para quebrar. Aquilo ali foi uma loucura, né, Carlos? Um piloto ali da Stock, eu acho, também naquela comemoração. Thiago Camilo tava junto. Thiago Camilo. É isso mesmo, ele tava ali. Ou seja, tá vendo? Essas imagens, nós vamos lembrar desses pós-corrida. Eu me lembro, é por isso que eu me decepciono muito com o Massa, porque o Massa perdeu e ele saiu muito grande do carro. Ele saiu muito orgulhoso. E a subida no pódio, ali eu falei, cara, esse cara vai ser... Eu achava que ele ia ser muito mais ídolo do que ele é. Ele é ídolo, eu não tô dizendo que ele não é. Mas eu achava que ali ele ia virar uma coisa... É porque o brasileiro, se não ganha, não pega, né? Não pega. Mas eu falei, cara, esse cara vai ser grande demais. Continuou grande, mas hoje eu acho que ele tá rasgando a grandeza dele. Eu até divido, eu acho que ele nunca chegou a ser ídolo, cara. Eu acho que ele nunca teve esse cara. Eu acho que tem muita gente que gosta dele. Eu acho que tem muita gente muito mais ídolo do que ele. É muito mais. O que eu... Não, tô comparando, ok. Mas o que eu já apanhei no Twitter por ser contra o pleito do Felipe Massa, eu acho que tem muita gente que é fervorosamente cega a ele. Tudo bem. Acho que é mais pelo piloto brasileiro. Pode ser, mas... A pessoa do Felipe Massa, eu não sinto esse brilho nele, entendeu? Confesso, é uma sensação. Não tem carisma nenhum, né? Eu até não discordo de vocês, mas eu acho que dizer que ele não é ídolo para uma parte da população, do fã, eu acho que ele é. Eu acho que ele é. Ok, eu acho que o Rubinho é mais, concordo com vocês. Aliás, o Rubinho nesse grande prêmio, né, Alberto? A gente estava lá junto, o Alberto ganhou o ingresso. Olha, eu esqueço de falar as coisas mais importantes, né? Os caras estão aqui porque eles são prêmio, eu falei já das faixas. Quem é apoiador do Prêmio do Café concorre a 3 ingressos para o GP do Brasil desse ano, de 2024. E em 2023, a gente sorteou 2 e os vencedores foram Eduardo Monteiro e esse cidadão que está aqui desse ladinho aqui. Ele ganhou o ingresso aqui do café, merecidíssimo. E a gente estava lá, voltando pro assunto, a gente estava lá, né, Alberto? E o Rubinho passa desfila, né, no carro aberto antes da corrida, e aquele grito de Rubinho, que tantos anos, nos anos 2000, né, uma das temporadas que a gente falou aqui, e o Rubinho ovacionado. Foi o que, 30 anos da estreia dele, né, alguma coisa nesse sentido. O Massa talvez não fosse tanto. Antes desse negócio do pleito de reivindicar. Porque depois disso aí, né, aí vem ódio, rede social, um que odeia, um que quer atacar o outro, um que não gosta do Hamilton, um que gosta do Hamilton. Aí mistura um monte de coisa. Mas o Massa, antes desse pleito, na minha opinião,
injustificado. Se ele desfila de carro aberto ali, né, Alberto? Eu acho que não. Eu acho que não teria a mesma idolatria. Essa frenesi que o Rubinho gera. Não teria o mesmo frenesi. É um negócio até legal de comentar que em 2011 eu estava em Interlagos e nós tínhamos no desfile dos pilotos brasileiros Rubinho, o Massa e o Bruno Senna. O Bruno Senna na Lotus. Sim, na Lotus. E durante todo o percurso do caminhão, galera só gritava Rubinho. Rubinho, é verdade. E o Rubinho era talvez o que tinha menos chance naquela corrida. Né? Porque ele já estava de Williams. E assim, é impressionante ver. Ô, Carlos, teve um ano que ele passou entrevistando. Eu acho que ele foi colocado no caminhão para entrevistar os pilotos. E a torcida grita Rubinho, Rubinho, Rubinho. E nem era piloto mais. Então, eu fui dar uma conferida aqui, Fábio. Claro que não deu para me conferir todos os anos, mas o primeiro campeonato em 1950 foi vencido por um italiano na Itália. Em Monza. Em Monza. Aí, ó, tá certo. Eu tinha essa convicção, porque, sabe por quê, André? Porque Monza decidiu muito o campeonato. Eu acho que até hoje Monza ainda é a pista que mais decidiu o campeonato. E aí a ligação que eu fiz é que nos anos. Eu acho que mais, cara. Eu acho que até mais. Eu tenho aqui, eu vou procurar, tá numa pasta aqui que bem maluca. Dá uma sorte grande, né? Porque nunca foi a última, mas saiu um monte de campeão lá. O Brasil também deu sorte, porque até mesmo sem ser a última, emendou a sequência ali, né? 2012 foi a última e decidiu o Campeonato Mundial. Não, aliás, não, 2012 foi a última? Foi. Não, 2012 foi a última. Eu tava lá, essa eu lembro que eu falei que a corrida, inclusive, terminou com o safety car do... Isso, é verdade. 2009 não foi... isso lá na live do estúdio. 2009 não foi a última e sediou o título, disputa pelo título mundial. 2008 foi a última. 2005 não foi, eu tô tentando lembrar se que não foi. 2005 não foi e sediou disputa do título. 2005 acaba na China. 2006 foi e o Alonso ganhou aqui. 2006 foi. 2006 era a última. Gente, nós já estamos... Oi, fala, André. Você quer falar alguma coisa? Não, só me ocorreu aqui, por exemplo, o Ayrton, quando disputava com o Prost, ele acabou se tornando, aqui no Brasil, um vilão, né? E você imaginar que o Hamilton tirou o título que poderia ser do brasileiro. Eu já pensei muito isso, cara. E não se tornou... não teve essa rejeição do brasileiro, e hoje ele é o piloto aqui que o brasileiro mais reverencia. É engraçado, né? Talvez mostre um pouco do peso também que o Massa tem nisso. Eu já pensei isso mesmo. Que o Hamilton é mais idolatrado no Brasil do que o próprio Massa. Sim, sem dúvida. Hoje sim. Hoje. Se pegar o ápice dos dois, não sei, hein? Hoje sim, momento, hoje eu concordo. Hoje com certeza. Hoje tem um monte de gente que é contra o pleito do Felipe Massa só porque gosta do Hamilton. Então, enfim, porque o Hamilton perderia o título, né? É engraçado, né? Porque o Massa o Massa não, acho que o Massa não parou para pensar nisso, né? Chegar lá na casa do Hamilton e falar assim: devolve o troféu. Você não é mais campeão de 2008. Mas eu não fiz nada. Não interessa. Você manteve a sua mangueira no carro. Então você vai perder o título. Você tirou a mangueira do seu carro. É verdade. Quem manteve foi a Ferrari. Gente, quem falta aqui a temporada é o Alberto Coimbra, falar a sua temporada inesquecível. Traga a sua temporada inesquecível e vamos discuti-la. Vamos lá, 2010, porque foi uma temporada que o final foi um dos mais eletrizantes que eu já vi. Né? Por quê? O que aconteceu no final de 2010? Conte para nós. O senhor sabe. Mas o ouvinte, vamos explicar para o ouvinte. A primeira coisa que eu destaco de 2010 é o seguinte: ela foi a temporada que marcou a carreira do Alonso de uma maneira que acabou sendo, dali para frente, muito mais relevante do que poderia ter sido se ele, por exemplo, ganha 2012. Mas como ele não ganha 2012, 2010 vira a grande chance dele ter sido tri, e não foi, no primeiro ano de Ferrari. Eu acho que ali poderia ter marcado, inclusive, uma sequência dele na Ferrari que poderia ter se estendido por muito mais tempo. Talvez ele não fosse para a McLaren em 2015, né? Em 2015. Ou seja, tem um impacto na carreira do Alonso. E assim, o Alonso é um grande piloto, talvez um dos maiores que eu vi, que eu acho que tem a carreira mais mal resolvida dentro de si. Porque ele é o cara que, se perguntar para ele o que você acha, ele vai falar: 2 foi muito pouco. O meu tamanho era para, no mínimo, 4 títulos. E quem ganha 4 títulos é o Vettel, que é o cara que ganha aquele campeonato em cima dele, numa situação muito peculiar,
porque é uma Renault que segura o Alonso a corrida inteira ali atrás, né, naquela batalha Alonso-Petrov. Então, esse campeonato de 2010 tem essa marca, na carreira do Alonso, tem essa marca da última corrida e tem a marca de ser o início da era Red Bull. Né? A empresa que entrou na Fórmula 1 quase como uma piada, por muita gente, as pessoas achavam que ela só ia fazer uma espuma, ia ser aquela empresa que ia fazer muito evento, muito marketing, muita coisa, e de repente, já em 2009, se mostra uma séria candidata. Não chega porque a Brown tem um início avassalador, mas já termina 2009 com o Vettel vice e muito forte, e vem para 2010 já no meio de uma disputa ali muito forte, McLaren, Ferrari, a própria Red Bull, né? E aí você tem uma briga grande de vários campeões mundiais, né? O Alonso, o Hamilton, o Button, né? E aí depois o Vettel vai né? Inicia ali em 2010, mas eu acho que é o início da Mercedes, ainda tímida, e aí se pensar que Mercedes e Red Bull em 2010 também dão o seu start, né? A Red Bull de vencedora e a Mercedes como equipe, né, de fábrica, e elas vão dominar a Fórmula 1 até hoje, sem hiato. De 2010 para cá, todos os títulos foram Mercedes ou Red Bull, tanto de piloto como de construtores. E a Ferrari amarga desde 2007. Na verdade, 2008. 2008 ela ganhou construtores, né? Então, desde 2008, a Ferrari não ganha um título, perde para a Red Bull em vários momentos, como esse 2010, perde para a Mercedes em vários momentos, e você vê o ocaso das duas grandes equipes dos anos 90, 2000, que é a McLaren e a Williams, que passam ali o bastão, vamos dizer assim, para Mercedes e Red Bull, né? Acho que é ali um turning point ali, em um certo momento. A Williams já vinha caindo e tal, mas você até 97, por exemplo, teve título da Williams. Até 99 teve título da McLaren. Você tem 2000 até... Você tem 2099, não. Você tem 2008, né? A temporada do Hamilton, título da McLaren. Mas você tem as equipes ali brigando. Mas a partir de 2010, aí sim é a passagem de bastão, né? Você tem Red Bull e Mercedes assumindo o protagonismo, que a McLaren já perde ali em 2008, a Williams perde um pouco antes, mas é uma virada de era, entendeu? E a Ferrari meio que apanhando de todo mundo na história, né? Tirando o período de Schumacher, a Ferrari apanhou de todo mundo da década de 80 em diante, né? E não consegue, né? Agora com Leclerc, vamos ver, né? Parece que vai renovar para 2029, né? E vamos ver se cuidado que essa live está sendo gravada, cuidado que a notícia já pode ter saído, cuidado com isso. Cuidado. Isso é verdade. Mas é assim, acho que 2010 marca essa virada, né? De você ter ali a Red Bull iniciando um domínio e um campeonato que termina de forma eletrizante. Porque o final, acho que do campeonato é melhor do que o próprio campeonato, né? Mas é tão emblemático para mim, quatro pilotos. Era 4 ou 5? 5 que disputavam o título? Hamilton, Weber, Vettel e Alonso. Com Alonso na frente, Weber em segundo, Vettel acho que era o terceiro. O Button não tinha chance? O Button não tinha chance? Não, acho que não. Pode pegar aqui. Eu acho que não, mas... Vou pegar aqui. Qual era a pontuação antes daquela corrida? Eu acho que a chance do Hamilton já era muito baixa. Era pequena. Não, isso sim. Era muito pequenininha. Enquanto isso, André, fala pra gente aqui o que você acha o que você tem dessa temporada, o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Foi melhor que 2008 ou pior? Fala aí, vai. Vamos colocar um embate aqui nessa mesa. Então, hein? Eu acho que foi pior. Você escolheu 2008, eu tô brincando. Que você escolheu 2008, evidentemente que você vai defender 2008. Não, mas a temporada de 2010, ela marca essa... Eu acho que a Ferrari imaginou criar uma dinastia que ela criou com o Schumacher com o Alonso. Porque naquele momento, o Alonso era tido, eu acho, como o melhor piloto do mundo, né? Então, provavelmente eles pensavam em fazer esse mundo perfeito, trazer o melhor piloto para cá e tentar construir isso de novo. E a temporada de 2010, ela acaba marcando tem uma situação que gera um problema que hoje a Fórmula 1 tenta se desvencilhar, mas não consegue,
que foi o que o Alberto falou, que foi a batalha Petrov versus Alonso, que gerou a criação do DRS, que é um problema hoje que a Fórmula 1 não consegue se desvencilhar. Então, essa temporada acabou causando esse malefício, entre aspas, para a Fórmula 1 atual, né? Porque a gente, em alguns especiais, a gente comentou sobre como que existia aquela disputa por posição, quem ia frear por último, e criou essa geração de Fórmula 1 com ultrapassagem fake, né? Podemos assim dizer. E o pior é que a gente vem de 2010 para cá, uma geração foi criada dentro desse modelo de Fórmula 1. Quase duas. Daqui a pouco quase duas, né? E que aí agora fica difícil você tirar, porque a pessoa não está acostumada do cara chegar na reta e passar direto. Então, eu acho que essa temporada acabou trazendo, apesar que, a gente comentou, vários pilotos disputando o título na última corrida, mas ela trouxe um malefício que talvez... mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não culpar a temporada, né? O que aconteceu, mas sim. A culpa é das pessoas, né? As pessoas que enxergaram o que aconteceu entre Alonso e Petrov como uma coisa negativa. Não foi uma coisa negativa. Porque se o Alonso abre a asa e passa ali, teria muito menos graça. A pressão do Alonso sobre o Petrov, que é importante dizer, hein? Se o Alonso passa o Petrov, o Alonso ainda não era campeão do mundo. Ele precisava passar mais um carro que, se eu não me engano, era o Nico Rosberg, para conseguir os pontos. Robert Kubica. Então, é o Kubica? Então, 4 segundos. Terminou 4 segundos na frente dos dois. Eu acho que o Rosberg ficou um tempo ali naquela posição também, porque eu me lembro de pensar, mas e o Rosberg? Mas tem o Rosberg. E o narrador não lembra, Eu me lembro de viver isso aí. Mas, inclusive, olhei aqui, o Alberto tem razão, eram 4 pilotos, não eram 5 não. Eu achei que poderiam ser 5, mas não era não. Aí eu exagerei. Eram 4 pilotos que, depois do Brasil, tinham chance, porque o Button já tinha 47 pontos atrás. Então o Button já não pegava mais. Mas, enfim, lembrando dessa questão do Alonso, né, puxando isso que o André falou, na verdade a culpa são das pessoas, né, não da temporada. E foi uma coisa saudável. Foi uma disputa saudável. Não conseguir passar, às vezes é saudável, né? Que o diga próprio Alonso e Schumacher... Né? Que o diga Alonso e Schumacher em Imola em 2005 e depois no ano seguinte o troco em 2006, às vezes é o sabor, né? E a gente já viu isso várias vezes. 2 coisas antes do Carlos entrar também, 2 coisas dessa temporada que é importante lembrar. Uma delas é o retorno do Schumacher. Meu Deus, vocês lembram da pré-temporada? Sim. Aquilo, meu Deus, o cara vai voltar. Né? O cara vai voltar, a Mercedes está chegando, e agora? Tinha um monte de campeão do mundo. Ele vai acrescentar quem o Button indo da Brown, campeão do mundo, indo da Brown para a McLaren, e vai ser companheiro do Hamilton. Foi uma das pré-temporadas mais saborosas de se curtir, né? Porque, nossa, e esse Vettel que foi bem em 2009, agora de novo, tinha muita expectativa. Essa foi uma das temporadas, o Alonso estreando na Ferrari, não se esqueçam disso. Né? A estreia do Alonso, né? Então essa pré-temporada foi uma maluquice, né? de sabor. É o contrário de 2023 também, né? O André gosta de lembrar das antíteses de 2023, né? Essa também, né? Porque se de 2023 não tem mudança nenhuma, de 2010, 9 para 10, era, meu Deus do céu, aquilo era um alvoroço. Então foi a volta do Schumacher, que depois, enfim, não deu muito certo, mas todo mundo queria ver o Schumacher de volta, aquele capacetinho vermelho, naquele carro prateado. Primeira vez que a gente viu, meu Deus, esse cara tá de volta, o que vai acontecer? E a entrada, a gente já esbarrou nisso. Eu não me lembro se foi hoje, se foi agora, ou se foi na gravação anterior, que a gente esbarrou na chegada das 3 equipes, Manor, né, Virgin, Marussia, vários nomes, a Caterham, chamava Lotus nessa época, e a HRT. Esse ano entram essas 3 estreando no grid, que deu aquele aumento no grid, porque em 2009 sai a Honda, sai a Toyota, sai a BMW. Sai as montadoras, Jaguar, né? Sai a BMW. Não, a Jaguar saiu, não. A Jaguar foi comprada pela Red Bull, então ela já estava... foi antes, é verdade. Ela já tinha saído. Foram essas 3, né? Honda, Toyota e BMW, embora a BMW tenha sido administrada pela Sauber. Mas enfim, Carlos, teve essas estreias, esses momentos marcantes, mas por favor, entre aí na conversa de 2010. Uma temporada que, como todos já falaram, realmente foi... O final é muito marcante, né? Mas a temporada toda teve
teve disputa, teve briga. Eu lembrei quando o André falou da culpa, entre aspas, da última corrida para nascer o DRS, né? E o Fábio falou, não há problema em ter disputa. Realmente não há problema em ter disputa. E é engraçado a reação do Alonso quando acaba a corrida. Eu não sei se vocês vão lembrar. Ele bota o carro de lado e ele faz um gesto. Sim, ele faz bravo, como se o Petrol tivesse a obrigação de abrir para ele, porque ele estava disputando o campeonato. Sim, é tão ridículo quanto o Ron Dennis e brigar com o Bernoulli porque não deixou o Coulthard passar em Mônaco. Eu ia falar disso, o não passar lá em Mônaco, o não passar, voltando a Mônaco, de Senna e Mansell brigando, mas Mônaco... Desculpa, Carlos, se fosse hoje, tinha uma galera que dava passagem. Você tá brigando pelo título, eu não vou te atrapalhar. Eu não vou te atrapalhar. Se fosse hoje, tinha uma galera que dava ultrapassagem. E eu tenho assim a sensação que é um coisa bem meu, um deles, para falar um nome só assim, Norris. Norris, com certeza. Entendeu? Aí já são vocês. Eu acho que são mais geracional. Pegam no pé do inglês, cara. Aí já são vocês. Eu não sei, mas enfim, mas que hoje é um mal que existe na Fórmula 1, não há a menor dúvida. Sim, não vamos esquecer de Austrália 2022, né? Da ordem da Mercedes pro Russell, né? Sim, nem para abrir para um companheiro dele, não. É para abrir para um... Deixa o Pérez passar. Deixa o Pérez passar. E não é disputando campeonato, não. É uma corrida. Não, mas eu digo isso, não é nem por ordem de equipe, nem por essas questões. É mais pelo politicamente correto. Sim. Se eu ultrapassar o título, as redes sociais vão me não sei o quê, eu vou virar... Não, o cara tem que brigar. Você lembrou muito bem, o gesto do Alonso é injustificável, né? É injustificável. Mas eu acho que é a frustração. É a cabeça quente. É a cabeça quente. É a cabeça quente. É a cabeça quente. E um detalhe, eu acho que fazendo esse contraponto com as temporadas atuais, você imaginar que a McLaren trazer um piloto campeão do mundo para sentar do lado de outro campeão do mundo. Hoje em dia é difícil você pensar que poderia acontecer. Tanto que as equipes não querem colocar um piloto que está querendo se destacar junto com um piloto, com o seu piloto melhor, com medo de azedar o caldo. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E outra coisa, você imaginar essa McLaren que tinha essa coragem, com a McLaren desse ano, que não tem nem... Essa é a McLaren de André Stella desse ano. É onde os caras não podem brigar. Olha que... Não, a McLaren, por isso que eu falo, a McLaren, chegar onde ela chegou hoje, é pior do que a Ferrari. Porque a Ferrari, por exemplo, para citar um exemplo, a Ferrari tem essa cultura que eu discordo amplamente, de privilegiar um piloto só. Hoje é até invertido, né? A melhor corrida do ano para mim foi Monza, cuja marca é a briga entre as Ferrari. O Vasser falou, briguem. Então você vê uma equipe fazer isso, uma Alpine fazer isso já é lamentável, uma Aston Martin fazer isso já é lamentável. Mas você vê uma McLaren chegar nesse ponto, que tem o DNA da disputa, o DNA de Senna e Prost, o DNA de Mansell e Hamilton, de Button e Hamilton. A McLaren tem o DNA de automobilismo. Então você vê a McLaren se juntar a esse bolo, é a mesma coisa do assunto do Norris. É um mal sistêmico, mas você vê a McLaren se juntar a esse bolo, é particularmente terrível, porque a McLaren simbolizou durante décadas a disputa interna. A McLaren viu Hamilton e Button baterem no Canadá em 2011, na corrida das 4 horas que o Button vence. As duas McLarens bateram uma com a outra. E mesmo assim, os caras não foram proibidos de correr. Para você ver como a mentalidade mudou. Né? É o automobilismo de resultados. É a realização do... Não é realização, é rally, de rally mesmo. Realização do automobilismo, em que eu preciso fazer, da Fórmula 1, em que eu preciso fazer o tempo. Se tem uma competição que atrapalha o meu tempo, elimine a competição. E não é assim. Automobilismo é competição. Não é só resultado, embora hoje já tenha pegando carona no que falaram de um de vocês, uma geração de fãs que abraça o resultadismo, que aplaude esse tipo de coisa. Eu jamais vou aplaudir. Porque o automobilismo é muito melhor com isso que a gente está falando. É muito boa a lembrança do André. Porque os caras trouxeram um campeão. Olha, nós temos aqui um campeão do mundo e nós vamos trazer outro. Não, mas peraí, 2 sim, nós vamos trazer outro.
Nós vamos nos virar com esses dois. E se viraram. Ingleses. Dois ingleses. E se viraram. A McLaren não foi prejudicada pela disputa interna Hamilton e Button. Não foi. Até nessa corrida em que eles bateram, o Button ganhou. Então, enfim, não foi prejudicada. Né? E tem a grande pérola, que foi Turquia 2010. Na mesma Turquia 2010, em que batem dois companheiros de equipe, Vettel e Weber, as duas McLarens dão um show da última chicane na Turquia até a primeira curva. Né? Abrem a volta linda, de X, e um coloca do lado, e um vem... e tem gente que acha que o automobilismo perder isso não é motivo de preocupação. Diga, Carlos. É meio que, complementando o que você estava falando, é meio que da Ferrari a gente já espera. É meio isso. De quando vem de uma equipe igual a McLaren, principalmente esse ano a gente viu fazer isso por 17º lugar, sim. E assim, não tem justificativa nenhuma, não tem nada. E por isso que eu digo, eles estão proibidos de correr, essa é a prova cabal. E assim, no mesmo sentido, né, que a gente estava falando sobre disputa, que tem que disputar mesmo, em 2023, nós vimos o Sainz conseguir um bom resultado em Monza, disputando o tempo todo. Sim. Ele não abriu passagem para ninguém em nome de uma corrida que talvez eu vá fazer. Né? Eu lembro que foi uma das perguntas que eu te fiz no Além. Fábio, será que agora o povo entendeu que dá para disputar na pista e mesmo assim ter bom resultado? Porque é impressionante como é que não enxergam isso e o quanto isso faz mal para o esporte, né? E eu queria só tocar num pontozinho sobre o Alonso. O Alonso era meio que um substituto natural em questão de talento, e eu não estou aqui querendo dizer que ele tinha o mesmo talento do Schumacher, mas era meio que um substituto natural na Fórmula 1 para o talento do Schumacher. E eu acho que foi nisso que a Ferrari investiu. Só que o Alonso, ele é muito diferente do Schumacher na garagem. Né? O Schumacher trazia a garagem para ele. O Alonso não. E a gente já viu isso depois viu na McLaren, viu a McLaren 2 vezes, né? O Alonso, onde chega, ele bagunça o ambiente da garagem, né? Cria... Na Ferrari, fez todos os anos que ele teve lá, né? Na McLaren, criou problemas. Então, acho que a grande diferença do Alonso para o Schumacher, além de eu achar que o Schumacher tinha um pouco mais de talento que ele, era essa questão de dia a dia com a equipe, que ele não conseguiu desenvolver. E talvez a culpa disso seja lá do Briatore, que tratava ele como reizinho, então ele achou que todo lugar que ele chegava ele ia ser rei. Mas eu acho que tem muito folclore nisso, sabe, Carlos? Eu não acho que o Alonso tenha saído da Ferrari com os mecânicos, por exemplo, com os mecânicos em maus lençóis. Eu me lembro dos mecânicos bem sentidos com a saída dele. E na segunda passagem pela McLaren, eu não acho que ele tenha saído mal da McLaren. Na segunda, a primeira, evidentemente, né? Primeira. Foi ele com o Dennis, se não saíram no braço, talvez tenham saído no braço, nós nunca saberemos. Não me surpreenderei se um dia alguém contar num livro que os caras foram às vias de fato. Mas é engraçado. Agora, na segunda da McLaren, não, eu acho que em 2017 ele guia muito bem com a McLaren, em 2018 também, e nessa aposentadoria, poxa, a McLaren faz um cordão para ele, aquele de Abu Dhabi, né? Os caras fazem aquele cordão que o cara vai do Hospitality Center até o box. Tudo bem, alguém pode falar que isso tudo é falso, mas eu não acho. Eu acho que os mecânicos, pelo menos no trabalho com os mecânicos, eu acho que tem muito folclore nisso aí. Mas eu concordo com você que não é uma flor, né? Não é uma flor. Não é necessariamente uma flor. E até lembro, para fazer o contraponto a mim mesmo, a saída da Alpine agora também não foi nada light, né? Não foi nada light. Embora eu sempre diga, o cara tem o direito de não aceitar o contrato e ir para outra equipe. Porque tem muito folclore em cima do Alonso. Tá vendo? Ele acabou com a Alpine, ele brigou com a Alpine. Não, ele não quis aceitar a proposta e saiu. Mas saiu lá provocando, fazendo lá suas graças, né? Os caras ficaram até muito... Não, Alonso é uma figura complicada, né? Mas assim... Deixa eu falar uma coisa para vocês, ouvintes. Deixa eu contar uma coisa, deixa eu confessar uma coisa, a gente está caminhando para o final. Nós estamos gravando, ouvinte, há 5h30. Você está ouvindo um programa de 1h29 nesse momento?
Nós estamos gravando, esses 4 aqui, estamos gravando junto há 5 horas. Muita gente. A cara do André. Olha a cara do André. Ele vai levantar e vai embora. Ele não vai nem despedir. Esses caras ficam, pô, mas a gente tem que falar mais de Fórmula 1. Pô, mas nessa intertemporada vai ser bom, a gente vai participar. A dívida tá paga, porque nós estamos aqui há 5 horas e meia. Então, se alguém ficar calado, dormir, errar o nome do piloto, errar o ano que tá, falar que a gente já tá em 2025, nós estamos gravando há 5 horas e meia, gente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas vamos lá, gente, vamos caminhar para o final, então, porque daqui a pouco a gente cai aqui e o ouvinte não vai entender, pô, um bloquinho de 1h30 tá derrubando vocês. Não, é uma série de especiais gravadas e muitos deles em sequência, alguns deles em sequência, e enfim, tá muito legal falar desse 2010, né? Mas tem alguma coisa, talvez, deixa eu pagar a dívida aqui. Aliás, nem essa aqui nem deu muito trabalho. Eu tenho feito a verificação na F1 TV, falei que tinham 5 em 2000, mas a última eu não falei 2008, mas 2008 e 2010 não tem preocupação. São anos mais recentes, como a gente falou, né, Alberto? E anos recentes a F1 TV tem tudo. Então, 2008, que a gente já encerrou e eu não falei. E 2010, se você tem F1 TV, e se você não tem, assine o café na Extra Forte ou na Prêmio, que você concorre a 2 anos de assinatura, até o final da temporada seguinte, é a maneira correta de colocar, porque nós vamos sortear durante o ano inteiro. Você vai lá na F1 TV, você acessa e você pode assistir essas 2 temporadas na íntegra. E 2010, até para jogar para vocês nessa parte de finalzinho, 2010 teve muitas corridas boas. Né? É o contrário do que eu falo de 2009. 2009 teve lá o efeito Brown, inclusive o especial da Brown GP tá na grade aqui do canal, mas 2010 teve muita corrida boa. Né? Teve a corrida do Canadá, que foi uma corrida muito movimentada, foi a corrida que criou o derretimento de pneus, né, a partir de 2011, o próprio Pat Simons fala isso. Que mais? Me ajudem a lembrar. Tem a do Bahrein. Foi dobradinha da McLaren, né? A Austrália foi muito boa. Foi dobradinha, né? A Austrália foi muito boa. Que mais que a gente teve? A gente teve a vitória do Alonso na Alemanha, que é o famoso Faster Than You, Carlos, que você achou que era 2012. Que era 2002. Nesse ano. Que mais? Teve várias corridas boas, e a própria Abu Dhabi, que foi uma corrida muito, muito tensa, né? E a do Brasil também, 2010. Em 2010, assim, você já vê o Massa ali fazendo uma temporada já abaixo, e aí vai ladeira abaixo, né? A gente fala de 2012, 10 ele já vai mal, 11 ele vai pior, aí você pensa, não tem como ser pior, ele vai e faz 12, aí não tem como ser pior, ele vai e faz 13. Muita gente discute, inclusive, né, o Alberto, o peso da ordem na carreira do Massa, né? Muita gente diz que muita gente discute a mola e muita gente acha que também coloca nessa equação a ordem da Ferrari. Né? Mas vamos lá, ele na Alemanha terminou em segundo. Sim. O pódio que ele teve antes desse foi Austrália e Bahrein, as 2 primeiras corridas. Depois, nesse ato entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corridas, que a melhor posição dele é um quarto. Bom, mas ele tem 2 15º, 2 sétimos, ou seja, já não estava... É verdade. Né? É verdade. Ou seja, o que você está dizendo é a teoria da mola talvez seja mais justificável do que a teoria da ordem, né? Não sei, porque, por exemplo, as primeiras corridas depois da mola foi um segundo e um terceiro. Foram um segundo e um terceiro depois da mola. Ele volta só em 2010, né? Em 2009 ele não corre mais. É Mika Salo que corre. Mas assim, o segundo e o terceiro são resultados, né? Performance, eu acho que cabe a discussão. Eu não estou dizendo que é nem que não é, mas eu acho que cabe a discussão, né? Pode falar, André. É que se a gente for parar para pensar, ele disputou o título de 2008, foi campeão durante alguns segundos. 2009, a mola, a Ferrari não disputava com a Brown nem com a Red Bull. Aí, em 2010, ele começa essa queda meio que vertiginosa. Eu tendo a pensar que a mola pode ter sido um fator preponderante do cara sair de uma disputa de título, um ano com o carro talvez não ia disputar mesmo, e depois essa queda, e não sei. São teorias, gente, nunca, a não ser que sejamos médicos, e não somos, né? Tem alguém aqui que é médico? Acho que não, né? E mesmo sendo médico, a não ser que examinemos o Felipe Massa, nunca vamos ter essa resposta. São apenas conjunturas. Porque, independente de mola ou ordem, é o que o Alberto falou, né? É impressionante o declínio, 10, 11, 12, vai caindo, né? Vai caindo muito.
Então, 9 também já foi ruim, né? Já estava ruim até a Hungria. 9 eu até acho que ele fez umas corridas boas. Tem uma corrida em Nürburgring que ele vai bem. 9 eu até acho que teve algumas corridas boas, mas enfim. Ele sempre foi irregular. Eu acho que um dos defeitos do Massa sempre foi regularidade. Irregularidade. Era um cara capaz, né? Um cara bom, ganhava, dominou Turquia 3 anos seguidos. Sim. Mas desculpa, Carlos. Foi um circuito que ele encaixava, né? Turquia é um desses. O circuito que ele encaixava, bem lembrado. É isso mesmo. Para nós brasileiros tem uma comparação com requinte de crueldade, né? Em 2010 para 2024, que em 2010 tínhamos 4 pilotos brasileiros no campeonato, né? Cara, é mesmo, fala aí. Bem lembrado, hein, cara? Fala aí, vai. O Felipe Massa, Rubens Barrichello, Lucas de Grassi e Bruno Senna. Os dois nas equipes mais lá atrás, né? Mas eram 4 brasileiros. É verdade. E a gente hoje tem expectativa de quando vai ter um. Muito importante esse contraponto, hein? Muito importante. Os caras, olha só, os caras 5 horas e meia no ar, a cabeça dos caras está funcionando. Eu já não lembro nem onde que eu tô aqui. Os caras estão bem lembrados, muito bem lembrados mesmo, Carlos. Bem, contraponto de número de pilotos brasileiros é assustador. E é menos, pouco mais de 10 anos, né? Não estourou ninguém, não estourou nenhum piloto brasileiro assim. Sim. Estourar, que eu falo que daquele que chega na categoria de base e claro, o número de carros no grid faz muita diferença, claro que faz, mas também não tinha ninguém que era assim, não, esse camarada não tinha nenhum Piastri brasileiro, não. Entendeu? Mas assim, vamos pensar, se hoje tivesse 24 carros, o Drugo estaria dentro, eu acho. Bom, eu também acho. Acho que sim. Certeza nós nunca vamos ver. Né? Eu tô botando um ar. Podia ser um com motor Renault, aí a Renault manda, o outro. Mas a chance era muito maior. Porque você pensar, nessa observação sua, Alberto, eu penso na Haas, que tinha 2 pilotos novos, jovens, e que optaram por 2 pilotos experientes. Então, assim... mas se não fosse a guerra da Rússia... Era mais fácil... era mais fácil... Eu acho que hoje ele já tinha caído. Eu acho que ele tinha feito aquele ano. Inclusive, ele estava... lá. Talvez hoje... como caiu o Latifi, né? Depois, porque hoje os pagantes caíram. Caiu o Latifi. Hoje eu acho que ele teria caído. Hoje é só isso que o Alberto falou é muito interessante, porque com 24... Se no momento que o Drogovic ganha a Fórmula 2, se tem 24 carros, a chance é muito maior. Eu acho que ele estaria dentro. É muito maior. Hoje só tem Paigante, né, Fábio? Pagante não tem mais. Falta um cair. A gente teve 3. A gente teve 3 com ligação com o pai. Latifi, Mazepin e Stroll. 2 caíram. Falta um. E o brasileiro tá justo na equipe do Paigante, né? É injustiça poética, né, o André? Hein, André? É injustiça poética, né? Porque o brasileiro tá justo na... Porque os caras não vão tirar o Alonso. A gente tem um brasileiro na Haas, né? Que também... mas ele tá lá, na mesma posição do Drugo. E não tem Paigante. Ao contrário, tem 2 caras que eu acho que já espremeram tudo que tinha que dar de suco ali. E nem assim o Pietro entrou. Mas é que esses 2 da Haas, pelo menos, os 2 da Haas podem cair. O Drugo, o Drugo. Eu tô chamando pelo apelido também. O filho do dono, esse não tem previsão de cair. Mas eu acho que mesmo caindo os 2 da Haas, não entra o Fierro. Pode cair os 2. Não entra porque não tem, na minha opinião, currículo para entrar. Não é injusto ele não entrar, não. O Drogovic, a gente pode falar, é injusto, o cara é campeão. O Pietro Fittipaldi, eu sei que eu estou desviando o assunto, mas o Pietro Fittipaldi, para mim, não entra porque não tem que entrar mesmo. Não há nenhuma injustiça, na minha opinião. Mas, enfim, Carlos, você estava no meio do raciocínio ou não estava? Não, já tinha terminado, era só mesmo pontuar isso, porque... Nós até chegamos a comentar aqui esperança de ter pilotos brasileiros para o futuro, né? Sim, tá em alguma dessas lives por aí. Eu já não sei onde eu tô. Tá em alguma dessas gravações aí. Mas, e assim, a gente vê como veio, né, depois da era Senna, o Rubinho puxou muita gente, o Felipe veio e puxou também, e de repente, assim, o Rubinho que começou... depois do Senna, quase que foi o último que brasileiro. Ele foi o primeiro da fila depois do Senna e quase que ele foi o último, né? E ainda ficou, vamos dizer assim, para apagar a luz, ficou Massa, né?
Você tinha sempre um casamento, né? Esse passa para esse, que passa desde o Emerson, né? Esse uma passagem de bastão, né? Isso, desde o Emerson. Esse que passa para esse, que passa para esse, que passa para que encontra com esse, agora cortou a corda, né? Agora não. Você vai pegar aí 70 até 2016, né? Quando o Massa aposenta. Isso mesmo. Gente, eu tenho medo de fazer essa pergunta. Mais alguma? A televisão do André já até apagou. Ele não percebeu. desistiu. Ele não percebeu, mas a televisão dele já até apagou. Eu tenho medo de fazer essa pergunta. Medo de fazer essa pergunta. Mas tem mais alguma coisa de 2010 que vocês queiram falar? Não? Não, né? Não. Acho que não. Mas tem mais temporada se você quiser gravar outro. Parte 3. Olha, o Carlos, se eu deixar o microfone aqui, levantar, ele fica aqui, se tiver alguém para debater com ele, ele vem. Porque esse aí, vou te falar, esse gosta. Todos nós, né? Mas o Carlos esse aí, meu amigo, se fala, Carlos, vão mais 2 horas, ele vai. Mas, gente, por falar em 2 horas, já são quase 2 horas da manhã, no momento que nós estamos gravando. Eu tô abrindo com quase 2 horas, 1h40. Eu sei que o programa é gravado, que o ouvinte tá nem aí para isso, tá saindo aqui num dia de semana, mais cedo, evidentemente, mas só para dizer a situação da gravação. Eu queria agradecer muito a vocês 3, muito mesmo, muito obrigado aí, vocês 3 valentes aí, gravaram várias, nem sei se vão gravar mais, porque eu não vou nem tentar lembrar das escalações da programação futura. Tá saindo coraçãozinho ali a gente muda de plataforma e o cara continua com a mesma capacidade. Eu acho que sai de verdade mesmo. Quem tá e a festa? Faz a festa também pra galera. Enquanto o Carlos vai fazendo gracinha aí, o Carlos e o Alberto vão fazendo gracinha, vão fazendo efeitos especiais. A gente termina com efeitos especiais de uma maneira light. Eu gostaria de lembrar que os especiais continuam, vão saindo aí até o final, até aproximar-se da pré-temporada. E para você que chegou até aqui, como dizia o Raposo, deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal também, para você ser notificado, porque lives como essa, ou gravações como essa, claro, podem sair durante a semana, como essa está saindo. Já que essa está saindo durante a semana, você ficando ligado no canal, você acompanha tudo que a gente está fazendo. Então, muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, André, cuja televisão já até apagou. E muito obrigado, Carlos. Até a próxima aqui no canal do Café. E você pode apoiar. Não se esqueça, está aqui na descrição do vídeo as plataformas de apoio. Até a próxima, galera.